Lisa segurava a camisa branca entre as mãos trêmulas, ainda sentindo o calor do ferro recém-desligado. Foi então que a frase voltou com força à sua mente, clara demais para ser ignorada. Não passe a camisa do seu marido antes da viagem. Camisa amassada é sinal de fidelidade, passada de separação. A voz da faxineira ecoava como um aviso estranho, acompanhada daquele olhar sério que a havia deixado inquieta. O que será que ela quis dizer com aquelas palavras? Pensou Lisa. Será que havia alguma verdade nisso? Ou era só superstição? Do banheiro, Vincent gritava com impaciência, apressando-se para a viagem de negócios. A camisa estava perfeita, sem uma única dobra, exatamente como ele exigia. Mesmo assim, o coração de Lisa batia forte. Um pensamento insistente atravessou sua mente, recusando-se a ir embora. E, tomada por aquele pressentimento inexplicável, ela fez algo que mudaria sua vida para sempre. Antes de continuarmos com essa história que promete revirar seus conceitos sobre confiança e traição, verifique se você já é inscrito no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas narrativas. Conte nos comentários de qual cidade e país você está nos acompanhando. Adoramos saber onde estão nossos ouvintes ao redor do mundo. Agora, prepare-se para uma jornada onde uma simples planta revelará segredos que mudarão vidas para sempre. Lisa guardou a apresentação no pendrive com cuidado meticuloso, verificando mais uma vez se todos os arquivos estavam corretos. Vincent havia trabalhado semanas naquele projeto, e ela sabia como ele ficava quando algo não saía perfeito. A empresa Peterson & Associates estava passando por um momento crucial, com negociações importantes com investidores estrangeiros, e seu marido, como vice-presidente de desenvolvimento, carregava uma responsabilidade enorme nos ombros. Lisa, você guardou o pendrive? Perguntou Vincent em voz baixa, ajustando a gravata diante do espelho do escritório. Ela acenou afirmativamente, observando como ele parecia tenso naquela manhã. 5 anos de casamento a haviam ensinado a ler seus humores, e algo estava diferente. Ele evitava seu olhar, concentrando-se obsessivamente em detalhes irrelevantes. O escritório de Vincent no 15º andar do edifício empresarial de Portland oferecia uma vista deslumbrante das montanhas cobertas de floresta ao longe. Lisa sempre adorara aquela vista. Ela lhe lembrava que mesmo no meio do concreto e vidro, a natureza ainda existia, selvagem e livre. Mas naquela manhã, as montanhas pareciam distantes demais, como se fossem apenas uma pintura na parede. Peguei seu terno na lavanderia, disse Lisa, tentando quebrar a tensão no ar. O azul marinho que você pediu está no armário de casa, perfeitamente passado. Vincent murmurou um obrigado distraído, mas ela notou como seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa de mogno. Era um hábito que ele desenvolvera recentemente, sempre que estava ansioso ou escondendo algo. A porta do escritório se abriu silenciosamente e Dorothy apareceu com seu carrinho de limpeza. Aos 70 anos, a faxineira irlandesa havia se tornado uma presença constante no andar executivo, quase invisível para a maioria dos funcionários. Mas Lisa sempre gostara da mulher idosa, de seus olhos gentis e de suas histórias sobre a velha Portland, quando a cidade ainda era pequena e todos se conheciam. Desculpe interromper, disse Dorothy com seu sotaque suave. Posso limpar agora ou vocês preferem que eu volte mais tarde? Vincent nem levantou os olhos do celular, mas Lisa sorriu para a faxineira. Pode ficar à vontade, Dorothy. Como está a sua pressão hoje? A velha senhora pareceu estudar Lisa por um momento antes de responder. Está alta, querida, muito alta. E você está pálida hoje. Alguma preocupação? Lisa riu, mas o som saiu forçado. Vincent está viajando a negócios. Você sabe como é. Sempre fico nervosa quando ele precisa viajar. Dorothy empurrou o carrinho para mais perto, seus movimentos deliberados e cuidadosos. Vai passar a camisa dele antes da viagem? A pergunta pegou Lisa de surpresa. Era uma coisa tão específica, tão estranha de se perguntar. Bem, sim, ele gosta de estar sempre impecável.
Os olhos de Dorothy se fixaram nos dela com uma intensidade inesperada. "Não passe, querida", disse ela em voz baixa, olhando rapidamente para Vincent, que continuava absorto no telefone. "Camisa amassada é sinal de fidelidade. Passada é sinal de separação." Lisa riu nervosamente. "Dorothy, essas superstições antigas... Às vezes vemos coisas estranhas nesta vida", sussurrou a faxineira, aproximando-se mais. "Coisas que nos fazem questionar o que realmente conhecemos sobre as pessoas mais próximas de nós." Havia algo no tom de Dorothy que fez o estômago de Lisa se contrair. "O que você quer dizer?" Mas Vincent havia terminado sua ligação e olhava para elas com impaciência. "Ainda estão aí? Lisa, pensei que tínhamos combinado que você voltaria para casa preparar as coisas para a minha viagem." Sua voz carregava uma autoridade fria que Lisa não reconhecia. "Claro, querido, já estou indo." Dorothy voltou ao seu trabalho, mas seus olhos encontraram os de Lisa mais uma vez. "Lembre-se do que eu disse", murmurou tão baixo que Lisa quase não ouviu. "Às vezes os sinais vêm das formas mais inesperadas." Lisa chegou ao apartamento no Pearl District, ainda perturbada pelas palavras de Dorothy. O luxuoso condomínio que Vincent havia comprado 2 anos atrás sempre a impressionara com seus acabamentos em mármore e vista para o rio Willamette. Mas naquela tarde, tudo parecia frio e impessoal. Ela colocou a bolsa no balcão da cozinha gourmet e tentou afastar os pensamentos sobre a conversa estranha no escritório. No quarto, a camisa azul marinho de Vincent estava pendurada no closet, ainda envolvida no plástico da lavanderia. Lisa a tirou do cabide e a colocou sobre a cama, admirando como o tecido era impecável. Vincent sempre insistia nas melhores roupas, nas marcas mais caras. "Imagem é tudo nos negócios", costumava dizer. "As pessoas julgam antes mesmo de você abrir a boca." Ela estava prestes a ligar o ferro quando seu olhar foi atraído por um dispositivo pequeno sobre a mesa de cabeceira. Era um protótipo de segurança corporativa que a empresa estava testando. Um microfone avançado que permitia gravação, rastreamento GPS e escuta em tempo real. Lisa pegou o aparelho, lembrando-se vagamente de Vincent, mencionando os testes de segurança interna. Uma ideia maluca começou a se formar em sua mente. As palavras de Dorothy, a tensão de Vincent, seu comportamento estranho. Seria possível que houvesse algo que ela não sabia? Lisa examinou o pequeno dispositivo. O manual indicava alcance de vários quilômetros e múltiplas funcionalidades de monitoramento. Suas mãos tremeram enquanto ela considerava o impensável. Espionar o próprio marido? Isso era loucura. Mas algo profundo em seu instinto gritava que havia segredos sendo escondidos dela. Lisa olhou para a camisa sobre a cama e, em um impulso que ela mesma não conseguia explicar, escondeu o dispositivo em um dos bolsos internos. Vincent chegou em casa 2 horas depois, energético e falante de uma forma que parecia forçada. "Querida, como foi seu dia? Espero que tenha descansado um pouco. Amanhã será um dia longo para mim." Ele a beijou rapidamente na bochecha, mas Lisa notou que seus olhos não encontraram os dela. Durante o jantar, Vincent falou animadamente sobre a viagem, sobre as reuniões importantes que teria em Seattle, sobre como esse negócio poderia transformar a carreira dele. Mas havia algo ensaiado em suas palavras, como se ele estivesse recitando um roteiro. Lisa o observava falar e se perguntava quando havia sido a última vez que eles realmente conversaram sobre algo além de trabalho e compromissos sociais. "Vincent", ela disse subitamente, "quando foi a última vez que realmente conversamos? Sobre nós, sobre nossos sonhos, sobre ter filhos?" Ele pausou com o garfo no ar, seu sorriso vacilando por um segundo. "Lisa, você sabe como as coisas estão corridas agora. Assim que essa negociação fechar, teremos tempo para pensar no futuro. Era sempre assim. Sempre quando isso acabar. Quando aquilo se resolver." Lisa se deu conta de que há meses eles viviam como colegas de quarto educados, não como marido e mulher. "Você ainda me ama, Vincent?" A pergunta saiu antes que ela pudesse se controlar. Ele riu, mas o som foi áspero.
Que pergunta é essa? Claro que amo. Estou trabalhando duro para nos dar uma vida boa, não estou? Ele se levantou da mesa, a refeição mal tocada. Desculpe, preciso fazer mais algumas ligações. A diferença de fuso horário complica as coisas. Lisa ficou sozinha na mesa de jantar, olhando para os restos da refeição. O apartamento parecia maior e mais silencioso do que nunca. Ela pensou em Dorothy, em seus olhos preocupados, em seu aviso estranho sobre a camisa. Talvez houvesse mais sabedoria naquelas palavras antigas do que ela havia imaginado. Na manhã seguinte, Lisa acordou com o som de Vincent movimentando-se pelo quarto, preparando suas coisas para a viagem. Ele estava especialmente meticuloso, verificando cada item múltiplas vezes, uma ansiedade evidente em cada movimento. "Onde está minha camisa?" perguntou, procurando no closet. "Está aqui", Lisa respondeu, apontando para a cama onde havia deixado a camisa azul marinho. Vincent a pegou e franziu o senho. "Está amassada. Pensei que você fosse passar a ferro." As palavras de Dorothy ecoaram na mente de Lisa como um sino de alarme. "Desculpe, o ferro quebrou ontem à noite. O cabo derreteu." Vincent jogou a camisa sobre a cadeira com irritação. "Quebrou? Não podia ter me avisado antes? Tenho reuniões importantes hoje. Como vou aparecer amarrotado?" Sua reação foi desproporcional, quase violenta, e Lisa recuou instintivamente. "Use a camisa branca. Ela está passada e pendurada no armário." "A branca me faz parecer pálido", ele resmungou, mas pegou a camisa. "Meu Deus, por que tenho uma esposa tão desajeitada? Não consegue nem manter um ferro funcionando." As palavras cortaram Lisa como lâminas. Em 5 anos de casamento, Vincent nunca havia falado com ela daquele jeito. Ela ficou em silêncio enquanto ele terminava de se arrumar, observando como ele checava obsessivamente seu celular, como seus dedos tremiam levemente ao fechar a mala. "Vincent, está tudo bem? Você parece nervoso." Ele parou e a olhou como se ela fosse uma estranha. "Nervoso, não seja ridícula. É apenas uma viagem de negócios." Mas sua voz estava tensa e ele evitava o olhar dela. "Talvez eu devesse te acompanhar até o aeroporto", Lisa sugeriu, tentando recuperar alguma intimidade entre eles. "Não precisa", ele respondeu rapidamente demais. "Vai estar chovendo e você pode pegar um resfriado. É melhor ficar em casa." Vincent pegou sua mala, uma peça de couro italiano que adorava e levava em todas as viagens importantes. Lisa observou-o conferir o compartimento lateral, onde sabia que ele guardava documentos importantes. "Não se esqueça do pendrive", ela disse. "Está no bolso lateral da sua pasta." "Já conferi 3 vezes", Vincent murmurou, mas ela notou como suas mãos se detiveram sobre o bolso onde havia escondido o dispositivo de rastreamento. Por um momento, Lisa pensou que ele havia descoberto, mas Vincent apenas fechou a mala e a colocou no chão. "Bem, preciso ir. O táxi já está esperando lá embaixo." Ele a beijou rapidamente na bochecha, um beijo frio e mecânico. "Não me telefone. Vou estar em reuniões o dia todo e o celular ficará no modo silencioso. Se houver emergência, mande uma mensagem." Depois que ele saiu, Lisa ficou parada no apartamento vazio, sentindo um peso estranho no peito. Pela primeira vez, percebeu como Vincent havia se tornado distante nos últimos meses, sempre ocupado, sempre irritado, sempre com desculpas para evitar conversas íntimas ou momentos juntos. Ela foi até a janela e observou o táxi se afastar, carregando seu marido para destinos que, de repente, pareciam muito mais misteriosos do que simples reuniões de negócios. As palavras de Dorothy voltaram à sua mente. "Às vezes vemos coisas estranhas nesta vida." Talvez fosse hora de prestar atenção nos sinais que havia ignorado por tanto tempo. Lisa pegou seu celular e baixou o aplicativo de rastreamento que vinha com o dispositivo. Se Vincent estava sendo honesto, o ponto no mapa deveria se mover em direção ao aeroporto e depois desaparecer quando o avião decolasse. Era um teste simples, e ela esperava estar completamente errada sobre suas suspeitas. Lisa passou a manhã tentando se manter ocupada,
mas seus olhos voltavam constantemente para a tela do celular. O ponto vermelho que representava Vincent havia se movido conforme esperado em direção ao aeroporto, mas então algo estranho aconteceu. Em vez de desaparecer, indicando que o avião havia decolado, o sinal fez uma curva acentuada e começou a se mover em direção ao oeste, para longe da rota de Seattle. Às 2 da tarde, quando Vincent deveria estar em pleno voo, o ponto parou em uma localização que Lisa reconheceu: o Crystal Springs Resort, um luxuoso hotel e spa localizado a apenas 40 minutos da cidade, nas montanhas. Seu coração disparou como um tambor descompassado. Por que Vincent estaria lá em vez de em Seattle? Talvez houvesse algum erro no sistema, alguma falha no rastreamento. Lisa tentou se convencer de que havia uma explicação lógica. Talvez o voo tivesse atrasado e ele decidira esperar no hotel do aeroporto. Talvez o dispositivo estivesse com defeito. Suas mãos tremiam enquanto segurava o telefone, lutando contra a crescente sensação de náusea que subia do estômago. Com as mãos trêmulas, pegou os fones de ouvido que vinham com o sistema de rastreamento. O dispositivo também funcionava como microfone, permitindo que ela ouvisse conversas num raio próximo. Por um momento, hesitou. Era uma violação da privacidade, uma quebra de confiança que poderia destruir qualquer vestígio de relacionamento que ainda restasse entre eles. Mas e se estivesse errada? E se houvesse uma explicação inocente? Lisa colocou os fones, as mãos tremendo tanto que quase os derrubou. Inicialmente, só captou ruídos abafados e o som de passos, mas então uma voz feminina se tornou audível. Uma voz que ela conhecia muito bem, que havia ouvido centenas de vezes em reuniões corporativas. Vincent, querido, você demorou uma eternidade. Estava ficando preocupada. Era Sandra Mitchell, a diretora de recursos humanos da Peterson & Associates. Uma mulher elegante de 40 anos, com cabelos loiros perfeitamente arranjados e um sorriso que sempre parecera falso demais para Lisa. O mundo de Lisa pareceu inclinar-se ligeiramente. Ela segurou-se no braço da poltrona, tentando processar o que estava ouvindo. Sandra. Ali. Com Vincent, chamando-o de querido, com uma intimidade que fez seu estômago se revirar. O trânsito estava impossível, respondeu Vincent, e sua voz soou completamente diferente da que usava em casa. Mais suave, mais íntima, com um carinho que Lisa não ouvia há meses. Mal consegui escapar da Lisa. Ela estava querendo me acompanhar até o aeroporto. A palavra escapar cortou Lisa como uma lâmina. Escapar dela. Como se ela fosse uma prisão, um obstáculo em vez de sua esposa. As duas vozes riram, e o som foi como um soco no estômago de Lisa. Ela arrancou os fones por instinto, ofegando, mas a curiosidade mórbida foi mais forte. Precisava ouvir mais. Precisava saber até onde ia aquela traição. Coitadinha, disse Sandra com falsa compaixão quando Lisa recolocou os fones. Ela realmente acredita que você está em viagem de negócios? A pergunta foi feita com um tom de diversão cruel que fez Lisa sentir como se estivesse sendo dissecada. Lisa acredita em qualquer coisa que eu diga, Vincent respondeu com um tom de desprezo que Lisa nunca havia ouvido antes. Cada palavra caía sobre ela como pedras. Ela é doce, mas incrivelmente ingênua, o tipo perfeito para uma esposa troféu. Esposa troféu. Lisa arrancou os fones novamente, desta vez jogando-os longe como se estivessem em chamas. A sala girava ao seu redor, e ela sentiu a bile subindo pela garganta. Correu para o banheiro e vomitou violentamente, seu corpo rejeitando não apenas o café da manhã, mas aparentemente 5 anos de vida construída sobre mentiras. Esposa troféu. Era assim que ele a via, depois de 5 anos de casamento, de apoiar seus sonhos, de abrir mão de sua própria carreira em tradução para ser a esposa perfeita que ele queria. Depois de todas as noites em que ele chegava em casa estressado e ela massageava seus ombros ouvindo-o desabafar sobre o trabalho,
Depois de todos os jantares corporativos, onde ela sorria e fazia charme com clientes, sendo a acompanhante decorativa que ele precisava, suas pernas tremiam enquanto voltava para a sala. Parte dela queria parar ali, fingir que nunca havia ouvido nada, manter a ilusão intacta. Mas outra parte, uma parte mais forte que estava despertando dentro dela, precisava saber a verdade completa, por mais dolorosa que fosse. Forçando-se a pegar os fones novamente, Lisa os colocou com mãos que tremiam como folhas ao vento. Precisava ouvir tudo, por mais que cada palavra fosse como um espinho, cravando-se mais fundo em seu coração. Reservei a suíte presidencial, Sandra estava dizendo quando Lisa retomou a escuta. E pedi champanhe francês, aquele que você gosta. Sua voz carregava uma intimidade que falava de conhecimento íntimo, de preferências compartilhadas, de uma história que se estendia muito além de uma aventura casual. Perfeito, Vincent murmurou, e Lisa podia quase vê-lo sorrindo daquele jeito que pensava ser só para ela. Quanto tempo temos? O tempo que quisermos. Disse para todo mundo que estou visitando minha irmã em Vancouver. Podemos ficar até domingo. Lisa fechou os olhos, tentando conter as lágrimas. Vincent havia dito que voltaria na sexta-feira à noite. Mais mentiras. Quantas outras havia? Quantos outros fins de semana de trabalho haviam sido escapadas românticas? O silêncio que se seguiu foi preenchido por ruídos que Lisa preferiu não identificar. Seu rosto queimava de humilhação, como se ela estivesse sendo traída publicamente diante de uma multidão. Estava prestes a desligar o dispositivo quando a voz de Vincent voltou, mais séria desta vez. Sandra, ele disse, e Lisa se endireitou, pressentindo que algo importante estava por vir. Você tem certeza de que o plano vai funcionar? Peterson pode ser suspeito, mas não é idiota. Que plano? Lisa segurou a respiração, cada músculo de seu corpo tensionado em atenção. Havia mais do que traição ali. Havia conspiração. Relaxe, querido. Os contratos que Lisa traduziu são perfeitos. Na versão em inglês que os investidores vão ver, tudo está limpo. Mas na versão em português que Peterson vai assinar, há algumas cláusulas, digamos, criativas. O sangue de Lisa gelou nas veias. Ela sentiu como se uma mão invisível tivesse agarrado seu coração e o espremesse sem piedade. Os documentos. Os contratos complexos sobre desenvolvimento de terrenos na região metropolitana de Portland, que ela havia traduzido na semana anterior. Vincent havia insistido que ela trabalhasse em casa, dizendo que era material confidencial. Agora, ela entendia por quê. Eles haviam usado seu trabalho, sua assinatura, sua reputação profissional. Em quanto tempo Peterson vai descobrir? Perguntou Sandra, e Lisa podia ouvir o sorriso malicioso em sua voz. Quando a auditoria descobrir que há 20 milhões faltando na conta da empresa, Vincent riu, e o som dessa risada, que uma vez havia enchido Lisa de alegria, agora soava como o ranger de pregos numa lousa. E aí será tarde demais. A assinatura dele estará em todos os documentos. Os investidores vão querer seu sangue, e quem você acha que vai assumir como CEO interino? Lisa deixou os fones caírem no chão, suas mãos perdendo toda a força. Vincent não estava apenas traindo ela. Estava armando uma cilada para Robert Peterson, o homem que havia lhe dado uma oportunidade quando ninguém mais quis contratá-lo, que havia confiado nele como um filho. E pior, muito pior, estava usando as traduções dela como parte do golpe. A realização atingiu-a como um raio. Quando descobrissem a fraude, quando os investigadores vasculhassem cada documento, encontrariam a assinatura dela como tradutora certificada. Vincent havia pensado em tudo. Se algo desse errado, se o esquema fosse descoberto, Lisa seria a culpada. A esposa ingênua que, acidentalmente, traduziu os documentos de forma incorreta. Ela havia sido usada, manipulada, transformada numa arma contra um homem inocente e, ao mesmo tempo, no bode expiatório perfeito caso tudo saísse errado. Meu Deus! Sussurrou para o apartamento vazio, sua voz ecoando nas paredes que de repente pareciam estrangeiras. Ele planejou tudo, desde o começo. A traição amorosa
era apenas a ponta do iceberg. Vincent havia orquestrado uma conspiração complexa que destruiria vidas, arruinaria carreiras, e ela, sua própria esposa, havia sido moldada para ser a ferramenta e a vítima ao mesmo tempo. Lisa sentou-se no chão, abraçando os joelhos contra o peito, tremendo não apenas de frio, mas de uma compreensão terrível e cristalina. O homem com quem havia vivido por 5 anos, com quem havia compartilhado sonhos e intimidades, era um estranho completo. E ela, Lisa Cooper, a tradutora cuidadosa e meticulosa, havia sido transformada numa peça de um jogo cujas regras nunca conhecera. Na manhã seguinte, Lisa chegou ao escritório mais cedo do que nunca, os olhos inchados por uma noite sem dormir. Ela precisava falar com Dorothy, precisava de conselhos de alguém que parecia ter visto através das máscaras muito antes dela. Mas quando chegou ao andar executivo, soube pela recepcionista que Dorothy havia sofrido um ataque cardíaco na entrada do prédio e estava internada no Hospital St. Vincent. Foi terrível, disse Karen, a recepcionista. Ela estava passando pelo detector de segurança quando simplesmente desabou. Os paramédicos disseram que foi bem grave. Lisa sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Dorothy, a única pessoa que havia tentado alertá-la, agora estava lutando pela vida. Posso visitá-la? Os médicos disseram que ela está na UTI. Só família pode entrar. Karen respondeu com pena. Mas é estranho, porque ontem de manhã um homem ligou-se dizendo sobrinho dela e pediu para restringir totalmente as visitas. Dorothy sempre me disse que não tinha família. Um arrepio percorreu a espinha de Lisa. Como era a voz desse homem? Educada, executiva. Disse que se chamava Vincent e que pagaria todas as despesas, mas que não queria que ninguém perturbasse a recuperação dela. Lisa segurou-se na mesa para não cair. Vincent estava em Crystal Springs com Sandra, mas havia encontrado tempo para silenciar Dorothy. De volta ao seu escritório, Lisa tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente estava em tumulto. Por volta do meio-dia, Sandra apareceu na porta, radiante e bem-humorada. Lisa, querida, como está? Vincent me disse que vocês tiveram uma pequena discussão antes da viagem dele. Discussão? Lisa forçou um sorriso. Não sei do que está falando. Sandra entrou e fechou a porta, sentando-se na beirada da mesa com familiaridade excessiva. Oh, querida, não precisa esconder de mim. Vincent contou tudo. Como você ficou paranoica, pensando que ele estava tendo um caso. O sangue de Lisa ferveu, mas ela manteve a expressão neutra. Vincent falou isso? Ele está muito preocupado com você. Disse que você anda bem instável ultimamente, até seguindo ele. Sandra estudou o rosto de Lisa cuidadosamente. Você não fez nada imprudente, fez, porque isso poderia ser muito constrangedor para todos nós. Não sei do que está falando, Lisa repetiu, mas percebeu que Sandra estava testando-a, tentando descobrir o quanto ela sabia. Bem, fico feliz em ouvir isso. Aliás, Vincent me enviou alguns documentos adicionais para você traduzir. É urgente. Sandra jogou uma pasta grossa sobre a mesa. Lisa a abriu e encontrou contratos relacionados ao terreno nas montanhas, exatamente a área onde Vincent e Sandra estavam hospedados. Ele disse que esqueceu de dar isso para você antes de viajar. Precisa da tradução até amanhã de manhã. Depois que Sandra saiu, Lisa examinou os documentos com horror crescente. Eram contratos de transferência de propriedade para uma área de preservação ambiental nas Cascade Mountains. A empresa estava vendendo o terreno para uma corporação fantasma que planejava desenvolver um resort de luxo, destruindo uma das últimas florestas virgens da região. Mas havia algo mais. Um dos documentos mencionava descarte de resíduos industriais de baixo custo. Uma frase que fez Lisa correr para seu computador. Pesquisando as especificações químicas listadas em letras miúdas, descobriu que não eram resíduos comuns. Eram substâncias tóxicas de uma fábrica química em Vancouver, que precisavam ser eliminadas a custo altíssimo, se feito legalmente. Vincent e Sandra não estavam apenas fraudando a empresa,
Estavam planejando transformar uma floresta preservada em um depósito ilegal de lixo tóxico. E queriam que Lisa traduzisse os documentos que tornariam tudo isso possível, tornando-a cúmplice de um crime ambiental que poderia contaminar a região por décadas. Lisa fechou a pasta com força. Não ia traduzir aquilo, mas também sabia que se recusasse, Vincent encontraria uma forma de culpá-la pelo esquema inteiro. Ela precisava de ajuda, mas quem iria acreditar nela contra o carismático vice-presidente e a respeitada diretora de RH? Lisa não conseguia tirar Dorothy da cabeça. A faxineira havia tentado avisá-la sobre algo e agora estava hospitalizada de forma muito conveniente. Determinada a descobrir mais, Lisa aproveitou a troca de turnos da tarde no hospital para conseguir acesso através da entrada administrativa. Dorothy estava na UTI, cercada por monitores que emitiam bips suaves. Parecia frágil e pequena entre todos aqueles equipamentos, mas quando Lisa tocou sua mão, os olhos da idosa se abriram imediatamente. "Lisa", sussurrou com dificuldade. "Você veio." "Dorothy, o que aconteceu?" "Vincent proibiu as visitas. Disse que é seu sobrinho." Os olhos de Dorothy brilharam com indignação, apesar de sua fraqueza. "Aquele demônio. Ele tem medo do que eu sei." Sua mão apertou a de Lisa com força surpreendente. "Há algo que você precisa saber sobre seu marido." Com voz entrecortada, Dorothy começou a contar sua história. 15 anos atrás, ela tinha um filho chamado Michael, que trabalhava como contador na Peterson & Associates. Vincent havia acabado de ser contratado, jovem e ambicioso. Michael descobriu que ele estava desviando dinheiro da conta de clientes, pequenas quantias que ninguém notaria. "O que aconteceu?" Lisa perguntou, embora já temesse a resposta. "Vincent armou para Michael, falsificou documentos, fez parecer que foi meu filho quem roubou o dinheiro. Michael foi demitido em desgraça, sua carreira destruída. Ele começou a beber, não conseguiu mais emprego. 5 anos depois, tomou uma overdose de medicamentos." Lisa cobriu a boca, horrorizada. "Meu Deus, Dorothy, por que você nunca disse nada? Quem ia acreditar em uma faxineira contra um executivo bem-sucedido?" Então, consegui emprego na empresa para observar Vincent, esperando uma chance de provar a verdade sobre o que ele fez com meu Michael. Dorothy indicou uma gaveta na mesa de cabeceira. "Abra", sussurrou. Dentro, Lisa encontrou um caderno grosso e bem usado. "Durante todos esses anos anotei tudo. Datas, conversas, documentos que encontrei no lixo e colei de volta. Está tudo aí. As trapaças de Vincent, os subornos, até mesmo o quê? Ele tem outra família em Phoenix, uma esposa e 2 filhos, há 7 anos. Todo mês ele viaja para lá, supostamente a negócios, mas é para sustentar a segunda família. A empresa paga as despesas, ele desvia o dinheiro. O casamento foi feito com documentos falsos. Na verdade, ele é bígamo." Lisa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Segunda família. Filhos. Vincent havia mentido sobre tudo. "Lisa", Dorothy agarrou sua mão com urgência. "No meu armário de limpeza, atrás do aspirador, há uma tábua solta no chão. Embaixo está tudo. Documentos, recibos, fotos que tirei sem ele perceber. Pegue tudo e leve para Robert Peterson. Ele é um bom homem, não sabe o perigo que está correndo." Passos se aproximaram no corredor. "Vá", sussurrou Dorothy, "e cuidado. Vincent é perigoso quando se sente encurralado. Ele destruiu meu Michael sem pestanejar. Não deixe que faça o mesmo com você." Lisa conseguiu sair do hospital sem ser vista e voltou ao escritório com o coração disparado. Encontrou o armário de Dorothy exatamente como ela havia descrito. A tábua solta revelou um verdadeiro tesouro de evidências, recibos de pagamentos para escolas particulares em Phoenix, fotos de Vincent com uma mulher loira e 2 crianças, documentos financeiros mostrando desvios sistemáticos de fundos da empresa. Mas a descoberta mais chocante foi um recibo de pagamento de pensão alimentícia. Nome do pagador: Vincent Cooper. Nome da beneficiária: Angela Cooper. Valor:
$3.500 mensais. Vincent não estava apenas tendo um caso em Phoenix, estava legalmente casado com 2 mulheres através de documentos fraudulentos. Lisa fotografou cada documento com seu celular, suas mãos tremendo de raiva e traição. Por 7 anos, Vincent havia vivido uma vida dupla, sustentando outra família com dinheiro desviado da empresa e mentindo para ela sobre tudo. Quantas vezes ela havia sonhado em ter filhos, e ele sempre dizia que não era o momento certo, que precisavam se estabelecer primeiro. Agora ela entendia. Ele já tinha filhos, com outra mulher, em outro estado, e Lisa era apenas a fachada respeitável em Portland, a esposa troféu que lhe dava credibilidade social enquanto ele construía sua verdadeira vida em outro lugar. Lisa voltou para casa com a cabeça fervilhando de planos. Ela tinha evidências suficientes para destruir Vincent, mas precisava ser estratégica. Se ele suspeitasse que ela sabia de alguma coisa, certamente tentaria prejudicá-la primeiro. Por enquanto, a melhor estratégia era fingir que nada havia mudado. Na sexta-feira à noite, Vincent chegou em casa carregando sua mala de viagem e um sorriso falso. Oi, querida. Nossa, que viagem cansativa. Seattle estava impossível, choveu o tempo todo. Ele a beijou no rosto e Lisa teve que se esforçar para não recuar. O cheiro do perfume caro de Sandra ainda estava grudado nele. Como foram as reuniões? Perguntou Lisa, testando até onde ele levaria a mentira. Complicadas. Os investidores estrangeiros são muito exigentes, mas acho que consegui impressioná-los com nossa proposta. Vincent soltou a mala e foi direto para o bar. Preciso de um drink. Que semana? Lisa observou cada movimento seu, procurando por sinais da traição. Ele parecia relaxado demais para alguém que havia passado dias em reuniões tensas. E havia uma marca de bronzeado ligeiramente diferente no dedo onde usava a aliança de casamento, como se a tivesse tirado e colocado várias vezes. Vincent, ela disse cuidadosamente, Dorothy teve um ataque cardíaco, está no hospital. Ele pausou com o copo no ar, e por uma fração de segundo, Lisa viu algo passar pelos seus olhos. Não surpresa, mas cautela. Que pena. Ela já era idosa, não era? Essas coisas acontecem. É estranho. Alguém ligou para o hospital se dizendo sobrinho dela e restringiu as visitas, mas Dorothy sempre disse que não tinha família. Vincent tomou um gole grande do uísque. Deve ter sido algum parente distante que apareceu. Pessoas idosas às vezes esquecem da família. A naturalidade com que ele mentiu foi apavorante. Lisa percebeu que Vincent era um sociopata consumado, capaz de fabricar qualquer história sem piscar. Quantas outras mentiras ele havia contado durante seu casamento? Quantas outras pessoas ele havia manipulado e destruído? Tenho que viajar novamente na próxima semana, Vincent disse de repente. Mais reuniões com os investidores, desta vez em Vancouver. Pode durar uns 3 dias. Lisa assentiu sabendo que, provavelmente, era outra escapada romântica com Sandra. Ou talvez uma visita à sua segunda família em Phoenix. Naquela noite, Vincent foi carinhoso demais, como se tentasse compensar algo. Mas seus beijos pareciam mecânicos, e Lisa percebeu que ele estava apenas representando o papel de marido amoroso. Provavelmente fazia a mesma coisa com Angela em Phoenix. Enquanto Vincent dormia, Lisa ficou acordada planejando seus próximos movimentos. Ela tinha evidências de bigamia, fraude financeira e esquemas ambientais ilegais. Mas precisava ser cuidadosa. Vincent havia destruído a vida de Michael simplesmente por descobrir seus crimes menores. O que faria com ela que agora sabia de tudo? Na manhã de sábado, Vincent parecia ansioso e distraído. Ficou muito tempo no telefone, sussurrando em conversas que interrompia sempre que Lisa se aproximava. Trabalho, ele dizia, mas ela notou que não eram números da empresa que ele ligava. Lisa, ele disse durante o café da manhã, preciso ir ao escritório hoje, alguns documentos para revisar antes da próxima reunião. Ela sorriu docemente. Claro, querido, eu entendo. Mas assim que ele saiu,
Lisa verificou o aplicativo de rastreamento. Vincent não estava indo para o escritório. Estava se dirigindo para Crystal Springs novamente. Era a chance perfeita. Lisa pegou todas as evidências que havia coletado. Os documentos de Dorothy, as fotos da segunda família, os recibos de pagamentos ilegais, e organizou tudo em uma pasta. Era hora de falar com Robert Peterson e revelar a verdadeira face do homem que ele considerava seu protegido. Mas, antes disso, ela faria uma última verificação. Usando o sistema de rastreamento, Lisa ouviu uma conversa que a fez gelada. Vincent e Sandra estavam planejando acelerar seus planos. Precisamos acabar com isso na segunda-feira, dizia Vincent. Quanto mais esperarmos, maior o risco de alguém descobrir. Segunda-feira chegou como uma tempestade iminente. Lisa entrou no prédio da Peterson & Associates, sabendo que seria o dia em que tudo se resolveria, para o bem ou para o mal. Ela havia passado o fim de semana organizando todas as evidências contra Vincent, mas também sabia que ele e Sandra estavam planejando dar o golpe final em Robert Peterson. Por volta das 10 da manhã, a secretária de Peterson a chamou. Lisa, Sr. Peterson quer vê-la imediatamente em seu escritório. Lisa subiu ao último andar com o coração disparado, carregando sua pasta de evidências. Mas quando entrou no escritório, encontrou não apenas Peterson, mas também Sandra, Vincent e 2 homens de segurança. Senhora Cooper, disse Peterson com voz sombria, temos um problema sério. Na mesa estavam espalhados os documentos que Lisa havia traduzido, mas eles haviam sido alterados. Onde deveria estar materiais de construção ecológicos, agora lia depósito de resíduos industriais. Onde deveria estar desenvolvimento sustentável, agora constava eliminação de substâncias tóxicas. Isto é o que você traduziu. Peterson continuou apontando para os papéis. Documentos que, se eu tivesse assinado, tornariam nossa empresa cúmplice de crimes ambientais graves. Você sabia o que estava fazendo? Lisa olhou para Vincent, que a observava com um sorriso frio e triunfante. Eu nunca traduzi isso, Lisa disse, abrindo sua pasta. Posso provar. Vincent e Sandra alteraram os documentos depois que... Chega! Peterson bateu a mão na mesa. Vincent me mostrou as evidências de sua instabilidade mental recente. Sandra confirmou que você tem perseguido seu marido, inventando teorias conspiratórias absurdas. Lisa se virou para Sandra, que a olhava com falsa compaixão. Lisa, querida, sabemos que está passando por um momento difícil. Vincent nos contou sobre seus problemas pessoais, mas isso não justifica a sabotagem. Isto é uma armação, Lisa gritou, mas Peterson já havia tomado sua decisão. Você está demitida por incompetência profissional grave. Segurança, por favor, escortem a Sra. Cooper para fora do prédio imediatamente. Os 2 homens se aproximaram, mas Lisa ainda tinha uma carta na manga. Sr. Peterson, Vincent está roubando da empresa há anos. Ele tem uma segunda família em Phoenix. Delírios paranoicos, Vincent disse calmamente. Minha esposa precisa de ajuda médica, não de encorajamento para suas fantasias. Lisa abriu a pasta desesperadamente, mas Sandra foi mais rápida, derrubando os documentos no chão. Na confusão, os papéis se espalharam e os guardas já estavam guiando Lisa para fora. Vocês não entendem, Lisa gritou enquanto era escoltada. Ele vai destruir todos vocês. Sandra é sua cúmplice. Mas a porta do escritório se fechou atrás dela e Lisa se viu no corredor, demitida e humilhada, com suas evidências espalhadas e desacreditadas. 1 hora depois, ela estava em casa, ainda em choque, quando Vincent chegou com 2 homens grandes e mal encarados. Ela percebeu que tudo havia sido planejado previamente. Vincent já tinha os documentos de despejo e os homens contratados muito antes da reunião. Lisa, ele disse com frieza que ela nunca havia visto antes, estes homens vão te acompanhar para fazer suas malas. Você tem 15 minutos para pegar seus pertences pessoais. Como assim? Esta é minha casa também. Vincent riu. Na verdade, não é. O apartamento está no nome da empresa. E como você acabou de ser demitida por justa causa,
Não tem mais direito de ficar aqui. Mas não se preocupe, deixei algum dinheiro numa conta para você se virar por algumas semanas. Lisa subiu para o quarto com as pernas bambas. Tudo havia sido planejado meticulosamente. Vincent havia orquestrado sua queda de forma que ela parecesse uma funcionária desequilibrada e vingativa, enquanto ele permanecia como a vítima de uma esposa instável. Enquanto fazia sua mala, Lisa encontrou uma nota que Vincent havia deixado sobre a cama. Se tentar me prejudicar de qualquer forma, tenho contatos suficientes para ter você presa por calúnia e difamação. Suma da minha vista e talvez você tenha uma vida tranquila. A frieza das palavras foi como um tapa na cara. Em 20 minutos, Lisa estava na rua, com apenas uma mala e uma conta bancária minguada. 5 anos de casamento, anos dedicando-se a ser a esposa perfeita, tudo jogado fora como lixo. Vincent havia conseguido tudo o que queria: liberdade para continuar seus esquemas, eliminação da única testemunha que poderia derrubá-lo, e ainda por cima, a satisfação de destruir sua vida completamente. Lisa dirigiu sem destino pelas estradas de Portland, até que, quase sem gasolina, parou num posto na periferia da cidade. Estava chovendo, e ela não tinha ideia de onde ir. Não tinha família próxima. Os poucos amigos que tinha eram conhecidos através de Vincent, e seu orgulho a impedia de procurar por ajuda. Sentada no carro, verificou o aplicativo de rastreamento uma última vez. O ponto vermelho que representava Vincent estava se movendo para nordeste, na direção das montanhas Cascade. Lisa franziu o senho. Por que ele estaria indo para lá? Impulsivamente decidiu seguir o sinal. Talvez fosse loucura, mas estava sem opções e precisava entender o que Vincent estava planejando agora. A estrada serpenteava através de florestas densas de pinheiros e abetos. Quanto mais Lisa se afastava da cidade, mais selvagem a paisagem se tornava. Após 2 horas de viagem, o sinal parou próximo ao Parque Nacional Mount Hood. Lisa estacionou numa estrada secundária e continuou a pé, guiada pelo GPS do celular. A floresta estava silenciosa, exceto pelo som de seus passos sobre folhas úmidas. Lisa nunca havia feito trilha sozinha e começou a se arrepender da decisão impulsiva quando escutou vozes à frente. Escondeu-se atrás de uma árvore grande e observou uma clareira onde havia vários homens descarregando barris azuis de um caminhão. Vincent estava lá, supervisionando a operação. "Despejem essa porcaria no riacho", né? Ordenou ele. "Quanto mais rápido, melhor." Lisa observou horrorizada enquanto os homens abriam os barris e despejavam líquidos de cores estranhas diretamente na água cristalina. O cheiro químico era forte mesmo à distância. Ela tirou o celular para filmar, mas um galho seco estalou sob seu pé. O que foi isso? Vincent virou a cabeça na direção dela. "Alguém está aí, procurem!" Lisa correu pela floresta, o coração disparado, mas em sua pressa tropeçou numa raiz e rolou ladeira abaixo. Quando parou de rolar, percebeu que havia caído numa antiga armadilha para caça, um buraco profundo coberto por galhos. Sua perna direita estava torcida numa posição estranha e uma dor excruciante irradiava do tornozelo. Lisa tentou gritar por ajuda, mas sua voz ecoou inutilmente na floresta. As horas passaram e a temperatura começou a cair com o anoitecer. Lisa estava entrando em desespero quando ouviu passos pesados e regulares acima dela. "Socorro!" gritou com toda a força que conseguiu reunir. Uma lanterna forte iluminou o buraco e um rosto barbudo apareceu na borda. Bem, o que temos aqui?" A voz era profunda e calma. "Uma caçadora que caiu numa armadilha antiga." O homem desceu uma corda e, com movimentos práticos, ajudou Lisa a se amarrar. "Não se preocupe, vou tirá-la daí." Com força surpreendente, ele a puxou para fora do buraco. Marcus Coleman, ele se apresentou, ajudando-a a se sentar numa pedra. "Sou guarda florestal desta região. Você está bem longe das trilhas marcadas. O que estava fazendo aqui sozinha?" Lisa olhou para o homem. Alto, cabelos escuros com mechas grisalhas, olhos verdes que pareciam conhecer cada segredo da floresta. "Meu nome é Lisa. É uma longa história."
Marcos examinou seu tornozelo com cuidado. Está torcido, mas não acho que seja fraturas. Você não vai conseguir caminhar até meu jeep. É melhor passar a noite na minha cabana e decidirmos o que fazer pela manhã. Não posso impor. A temperatura vai cair para próximo de 0 esta noite. Você vai morrer de hipotermia se ficar aqui. Marcos a pegou no colo com facilidade. Não é negociável. Enquanto ele a carregava pela floresta, Lisa sentiu pela primeira vez em dias uma sensação de segurança. A cabana de Marcos era pequena, mas acolhedora, com uma lareira acesa e cheiro de pinho. Bem-vinda ao meu humilde lar, ele disse, ajudando-a a se sentar numa poltrona confortável. Não é muito, mas é quente e seguro. Lisa olhou ao redor e se deu conta de que ali se sentia mais em casa do que no apartamento luxuoso que dividira com Vincent. Enquanto Marcos preparava chá de ervas e cuidava de seu tornozelo, Lisa contou toda a sua história. O casamento com Vincent, as descobertas sobre suas traições e crimes, a armação que resultou em sua demissão. Marcos escutou em silêncio, seus olhos ficando cada vez mais sombrios conforme ela revelava os detalhes. Vincent Cooper, ele murmurou quando ela terminou. Conheço esse nome. Ele está por trás da destruição de várias áreas protegidas na região. Sempre consegue escapar porque tem contatos poderosos e advogados caros. Marcos se levantou e foi até uma mesa coberta de mapas e documentos. Há meses venho investigando poluição ilegal nestes riachos. Ele mostrou para Lisa fotografias de peixes mortos e análises de água que revelavam níveis tóxicos de substâncias industriais. Quem quer que esteja despejando esses químicos está matando todo o ecossistema. Se continuar, vai contaminar o reservatório que abastece 3 cidades. Eu vi Vincent supervisionando homens despejando barris azuis no riacho hoje, Lisa disse. Foi quando tentaram me pegar e eu acabei caindo no buraco. Marcos bateu o punho na mesa. Filho da... Desculpe. É que venho tentando pegar esses criminosos há meses. Marcos, Lisa hesitou. Há algo mais. Vincent não está fazendo isso sozinho. Sandra Mitchell, da empresa, é cúmplice dele. E tem uma conexão ainda maior. Descobri que Sandra é filha secreta de Robert Peterson, o dono da empresa. Ela está usando Vincent para destruir o próprio pai. Os olhos de Marcos se arregalaram. Isso explica muito. Peterson é conhecido como um dos empresários mais éticos da região. Sempre apoiou causas ambientais. Se sua própria filha está conspirando contra ele, Marcos se sentou pesadamente. Minha própria família foi destruída pela poluição industrial. Perdi minha esposa por câncer causado por exposição a químicos tóxicos. Lisa sentiu uma conexão profunda com a dor dele. Por isso você se tornou guarda florestal. Jurei proteger o que restou da natureza, mas homens como seu ex-marido tornam isso quase impossível. Eles têm dinheiro, poder, conexões. Eu só tenho... Ele gesticulou para a floresta lá fora. Tem a verdade, Lisa completou. E agora temos evidências. Ela mostrou para Marcos as gravações que havia feito e as fotos dos documentos roubados. Se conseguirmos mais provas do despejo tóxico, podemos expor tudo. Marcos estudou os arquivos com crescente excitação. Lisa, isso é ouro, mas vamos precisar de evidências frescas, flagrantes. Você disse que eles estavam despejando hoje, provavelmente vão voltar amanhã para terminar o serviço. Então vamos estar esperando, Lisa disse com determinação. Marcos olhou para ela com admiração. Você tem certeza? Depois de tudo que passaram, depois de terem destruído sua vida, você ainda quer arriscar se expor para pará-los? Lisa pensou em Dorothy no hospital, em Michael morto pela ganância de Vincent, em todas as vidas que seriam afetadas pela contaminação da água. Marcos, durante anos fui apenas a esposa decorativa de um criminoso. Finalmente tenho a chance de fazer algo que realmente importa. Sim, tenho certeza. Eles passaram a madrugada planejando. Marcos conhecia cada trilha, cada esconderijo na floresta. Ele tinha equipamento de gravação profissional e câmeras de vigilância que usava para monitorar vida selvagem. Se conseguirmos filmá-los em flagrante, despejando os químicos,
teremos evidências irrefutáveis. Quando amanheceu, Lisa se sentia transformada. A mulher insegura que havia vivido à sombra de Vincent estava desaparecendo, substituída por alguém mais forte, mais determinada. Olhando para Marcus preparando equipamentos com precisão militar, ela percebeu que havia encontrado não apenas um aliado, mas alguém que via nela mais do que Vincent jamais vira. Pronta? Marcus perguntou, ajudando-a a se levantar. Seu tornozelo ainda doía, mas era suportável. Pronta, Lisa respondeu, e pela primeira vez em anos, realmente estava. 6 meses depois, Lisa estava na varanda da cabana que agora chamava de lar, observando Marcus ensinar técnicas de rastreamento para um grupo de estudantes universitários. O escândalo da Peterson & Associates havia dominado as manchetes por semanas. Vincent pegou 15 anos de prisão por fraude, bigamia, crimes ambientais e tentativa de homicídio. Sandra foi condenada a 10 anos, reduzidos para 5, após cooperar com as autoridades. Robert Peterson, devastado ao descobrir que sua própria filha havia orquestrado sua destruição, se aposentou e doou a maior parte de sua fortuna para causas ambientais. Dorothy se recuperou após um tratamento prolongado e reabilitação cuidadosa, agora vivendo numa casa de repouso confortável, suas despesas pagas pela pensão que Lisa conseguiu em processo contra Vincent. A exposição do esquema de poluição levou a uma investigação federal, que revelou uma rede de corrupção envolvendo dezenas de empresas e políticos. Lisa se tornou uma testemunha-chave protegida, mas mais importante, encontrou sua verdadeira vocação como ativista ambiental e tradutora especializada em crimes corporativos. Marcus havia pedido sua mão 3 meses atrás, numa clareira da floresta onde se conheceram. Eles planejavam um casamento simples no outono, com Dorothy como madrinha e os animais da floresta como únicos convidados. Lisa nunca havia sido mais feliz. Às vezes, ela ainda pensava naquele dia fatídico quando Dorothy a avisou sobre não passar a camisa de Vincent. A superstição da faxineira havia sido o primeiro sinal de que algo estava errado, o fio que, uma vez puxado, desvendou toda a teia de mentiras que era sua vida anterior. Agora, observando Marcus rir com os estudantes enquanto um filhote de veado se aproximava curioso do grupo, Lisa sorriu. Ela havia perdido um casamento baseado em mentiras, mas encontrado um amor verdadeiro baseado em propósito comum e respeito mútuo. E a camisa de Marcus? Bem, ela nunca passava suas camisas de flanela. Ele dizia que elas ficavam mais confortáveis amassadinhas, como se tivessem sido abraçadas pela floresta.